Olá, boa noite a todo mundo que está aí, que entrou, que está participando, assistindo. Hoje o nosso tema vai ser economia e vamos começar esse debate, né, essa conversa, esse diálogo, e também esse repasse de conhecimento, né? Vou pedir para todo mundo se apresentar. Vou começar pelo Ângelo aqui na ordenzinha do folder, então ele será o primeiro. Eu quero que todo mundo se apresente rapidinho, explique um pouco assim o que é, o que faz, e é isso. Olá, todo mundo me ouvindo? Sim, maravilha, tudo bom? É muito prazer, muito obrigado pelo convite, gente. É muito legal estar aqui hoje. Eu sou o Ângelo Varela, eu sou formado em economia, mestre em administração, e eu trabalho com cultura, especificamente no tópico que a gente está falando hoje, faz uns anos, estudando como usar as ferramentas da economia criativa, né? Especificamente, eu sou especializado em arte e cultura para redistribuir riqueza de uma forma bem legal, assim. Me dedicando os últimos anos de trabalho para isso e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ariane Sanches, por favor, você. Oi, querida Luísa. Oi, queridos amigos aqui da nossa mesa virtual. Um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ariane Sanches, sou gestora cultural, sou mentora da Treinam, que é uma formação de music business para mulheres. Sou criadora e curadora do Fórum de Produtores Culturais, que por 6 anos foram encontros presenciais, né, para a gente tratar e formar a galera de forma gratuita em diferentes áreas da economia criativa, né, e em áreas em que houvesse uma maior demanda de uma carência, né, de formação para que as pessoas se apropriassem legal do processo. Eu sou graduada em marketing, eu sou especializada em gestão de políticas culturais e gestão de políticas culturais de base comunitária. E adorei que o Ângelo falou distribuição de riqueza e não distribuição de renda. Isso, para mim, já leva a conversa para outro patamar. Agora eu vou pedir para a Thay se apresente, por favor. Olá, olá, é verdade. Muda totalmente o norte da conversa, né? Eu sou a Thay, é um prazer, eu sou empreendedora, sou designer, gestora de projetos criativos. Trabalhei 5 anos da minha vida de jovem adulta para instituições, governos, desenvolvendo a economia criativa. Trabalhei especificamente com incubadoras, né, de economia criativa. E hoje eu estou aqui muito feliz de estar trocando, né, no momento que a gente está vivendo, está podendo falar um pouquinho de futuro tão presente, né? Estou feliz de estar aqui com vocês, em principal com tantas mulheres nessa mesa. Eu estou aqui. E agora, Cris, por muito favor, feliz se de estar trocando, né, apresente. no momento. Boa noite a todos. É um prazer estar nessa mesa com vocês. A quem está nos assistindo, sejam bem-vindos. Eu sou gestora cultural também, faço parte dessa militância dessas meninas. Eu trabalho na área desde 1991. Na época, para quem não sabe, estava acontecendo a mudança da Lei Sarney para o que a gente conhece hoje, para a Lei Rouanet. E eu era uma garota chegando em São Paulo e essa discussão na época com Marlena Chauí era a base assim da estrutura e eu aprendi assim ali eu comecei, eu já atuava na área cultural, mas ali eu a partir assim passei a realmente militar efetivamente e com esse princípio mais a gente entender legislação e esse conceito cultural numa amplitude maior. Participei diretamente na construção das leis que possibilitam vocês falar da economia criativa e da riqueza cultural que tanto nos orgulha e está sendo tão massacrada nesse momento tão triste do país. E trabalhei também na época como voluntária. Eu, na verdade, trabalhei 31 anos na área de como, né, na iniciativa privada, de carteira de trabalho bonitinha, mas sempre na área de cultura e também como voluntária, ajudando os grupos que não tinham acesso a se organizar dentro dos setoriais de cultura a ter essa possibilidade. E depois, na implementação do Sistema Nacional de Cultura, a partir de 2016, eu atuei em todo o Brasil como voluntária do MINC, entrei no Ministério da Cultura em 2015 e hoje estou assessora da deputada Benedita da Silva na Câmara dos Deputados
especificamente coordenando a pauta da cultura junto à liderança do Partido dos Trabalhadores, de outros partidos também, e mais diretamente fazendo essa luta tão importante, e é uma honra estar com vocês. Obrigada. Gente, vai ser incrível, com certeza. Eu estou muito feliz de estar aqui participando e ouvindo vocês falar. Eu acho que vai ser um aprendizado gigante. Também acho que a gente pode deixar a coisa bem dinâmica, assim. Acho que todo mundo pode falar um pouco e acho que todos esses assuntos vão se complementar, né, em todos os momentos. Acho que tudo isso é uma interseção. Então, vou começar agora de baixo, então. Comecei com a Ângela, agora vou começar com a Cris. Então, se a Cris quiser começar a falar, a todas as suas favores. Ok, gente, muito obrigada. Então, hoje, eu quero ouvir o Ângelo também, gente. Adorei essa perspectiva, porque eu vou te contar uma coisa, Ângelo. Aqui, para quem nos ouve, né? Eu sei que a minha fala especificamente é como ativismo cultural e também um pouco da Léo Dir Blanc. Como a gente estava conversando aqui, gente, nos bastidores antes de começar, né? Como alguns já sabem, acompanharam, a deputada Benedita me designou a missão da gente achar uma solução para o setor cultural, e a Léo Dir Blanc veio disso. Mas eu sempre gosto de falar um pouquinho da história, achei muito bacana, Luísa, porque daí, gente, eu vou desenhar esse chão para a gente chegar nessas evoluções aí de todas vocês. E, bom, eu até fiz aqui uma colinha, mas mais para não me perder mesmo, porque a gente está lutando muito na Câmara, são muitas leis e a gente está lutando pela Funarte, pela Rouanet, pelo não aparelhamento dos espaços culturais, e hoje eu precisei fazer uma colinha. Bom, eu vou colocar um pouquinho, que eu acho que é importante a gente entender que o que nós estamos hoje, a fonte que nós estamos bebendo da cultura, né, que sempre é um setor tão, tipo, parece que ele é descontinuado. A cada gestão e a cada compreensão da cultura, nós temos no país meio que uma desconstrução, né? E eu até fiz uma pesquisa, gente, para uma aula que eu dei no Itaú Cultural, e eu posso disponibilizar isso para vocês da virada, e vocês podem divulgar se quiserem esse conteúdo. Eu acho que é importante a gente colocar o seguinte: a cultura brasileira, ela começou com Dom João VI em 1800 e bolinhas. Parei que eu já vou dizer para vocês exatamente quando. E a partir daí, nós tivemos 1808 a 1831, quando foi criada a Biblioteca Nacional, a Academia das Belas Artes e o Banco do Brasil, que nós sabemos que já foi um dos grandes patrocinadores da cultura brasileira, né? Aí depois eu vou ser bem objetiva a partir de agora. De 1930 a 1945, nós tivemos a primeira Revolução Cultural, né? Que foi na época do Getúlio, que foi quando Gustavo Capanema e Mário de Andrade, dentro do Ministério da Educação, Saúde e Cultura, estabeleceu um setor para pensar a identidade cultural brasileira, a cultura como soberania, a cultura como desenvolvimento desse novo país que estava crescendo a partir do processo imperialista. A partir daí, nós tivemos a Era Vargas, nós tivemos a Era JK, que foi de 1956 a 83, para você ver como tudo isso é muito novo, gente. Que começou com o modernismo, com a bossa nova e com o samba, como matrizes brasileiras, né? Aí depois a gente pula, aí a gente passa para 64 a 84, que foi aquele período da ditadura, mas que a cultura se mostra como um espaço de resistência, inclusive de sobrevivência, tanto emocional quanto mais dinâmica, no sentido de você lidar e driblar, né? Você ter a capacidade criativa, que hoje nós temos uma indústria criativa nesse país, de você conseguir lidar com as dificuldades e avançar, né, dentro dos princípios sociais. Porque primeiro você vem com uma expansão de que ser brasileiro e a cultura brasileira era legal. Aí, de repente, tudo isso você não pode mais, quer dizer, nos calam. Só que não. Então, quer dizer, ali foi, digamos, eu chamo de uma segunda revolução, porque foi um período de você ter que lidar com o silenciamento, com o cancelamento, que dizem hoje, né? Numa época que você não podia, e foi uma época de maior produção cultural no Brasil. A partir daí, nós já avançamos, 85 a 2002. Aí a gente tem, nesse período, Celso Furtado. E é muito bacana, que eu vou colocar para vocês aqui, eu sou digamos, uma apaixonada por esse período do Brasil, porque Gustavo Capanema, meu Deus, Celso Furtado,
Ele foi o terceiro ministro da Cultura do Brasil e ele atuou de 86 a 88. E ele trouxe para nós alguns princípios muito fundamentais, que seria a estratégia econômica e social no Brasil a partir do pensamento criativo e da cultura. E ele traz o seguinte, eu vou ler uma frase para vocês aqui: liberar as forças criativas da sociedade, liberdade de criar é, portanto, essencial para a transformação social, que é do seu livro Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise, e nos lembra muito o que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente já pula para um assunto rápido, que é para essa era, que é 2003, a partir da gestão de Gilberto Gil, que eu chamo da terceira Revolução Cultural Brasileira, que foi o 12º ministro da Cultura, né? Então, a partir dessa era do Gil, quer dizer, você tem uma nova, quer dizer, você passa do processo da redemocratização do país com Celso Furtado, você cria, você muda, né? Quer dizer, a visão da cultura, você passa a colocar a cultura num viés não mais das contas lá do governo, como o PPA de cerimonial, o lugar dos eventos, mas você traz a cultura para dentro do ministério, né, dentro da economia, dentro de uma estrutura da fazenda, e começa a pensar a cultura dentro de 3 bases, né, que é a base cidadã, a simbólica e a econômica. Então, eu acho que é importante a gente colocar disso, porque a partir do momento que você trata da questão cidadã e simbólica, você passa a tratar da questão da cultura como identidade, e você passa a tratar a cultura como soberania de uma nação. Então, você tem, quer dizer, você... Não, olha que coisa mais, assim, que é muito maluco isso, porque você sai de 64 e você entra após dois períodos muito difíceis, que é a partir de 85 e depois a partir de 2016, uma mudança na estrutura da visão desse setor, e você passa a trabalhar dentro das estratégias de Celso Furtado, dentro dos princípios colocados e defendidos por Marlene Chauí desde a década de 80, que faz muito parte desses processos de você entender o ser humano e a cultura como vida e como base, né, da sustentabilidade do ser humano no seu ambiente social e a construção dessa ideologia. Então, eu queria pegar um pouquinho aqui com vocês esse recorte e colocar um pouquinho o que nós estamos vivendo. Com toda certeza, se nós tivéssemos um princípio educacional vinculado com os princípios culturais da nação brasileira, se nós tivéssemos orgulho da nossa pátria, se nós tivéssemos reconhecimento pelos povos que compõem a nação brasileira, que são inúmeros povos. Então, quer dizer, como é que você vai falar de cultura popular e a sustentabilidade? O que é esse trem da sustentabilidade econômica? Ou como o nosso colega aqui, que vai falar depois, é o Ângelo, se eu não me engano, depois vocês podem me corrigir, que é a questão de você trazer a cultura popular brasileira, né, como vê-la como distribuição de riqueza. Então, quer dizer, você muda esse viés. Eu acho que um dos desafios que nós temos, e eu vou comentar agora rapidamente sobre a Léo Aldir Blanc, é que nós temos... A Léo Aldir Blanc, primeiro, ela começa alicerçada pelas políticas estruturadas a partir de 2003, que são principalmente o Sistema Nacional de Cultura, para quem não conhece, gente, Constituição Federal, artigo 216-A, ok? Ele foi criado exatamente para estabelecer um princípio de igualdade do peso e contrapeso em todo o país para um setor que ele apresentou um avanço muito grande, não só na soberania nacional quanto identidade, mas também respeito à ancestralidade e a todos os povos aqui que compõem essa nação e que são riscados do nome dos seus créditos, como nós temos, né, como o próprio... o amarelo do Emicida, não tem um prédio, não tem uma rua, não tem uma arquitetura, não tem uma construção nesse país que não tem as mãos negras. E nós não reconhecemos os nossos trabalhadores, nem nossos arquitetos. Né? Muitas vezes, eu estava até assistindo algumas questões, eu assisto sessão na Câmara dos Deputados como assessora técnica e legislativa, e a gente ouve alguns equívocos de que os indígenas são cruza de aborígene, de que o Brasil... Ele veio quer dizer, os colonizadores, que na verdade são os povos originários, é tanto equívoco que eu tenho certeza que se a cultura fosse tratada e se o povo brasileiro tivesse na sua essência, na sua educação escolar, em casa, orgulho de ser essa nação e esse povo brasileiro, e nós tratássemos a nossa história com um pouco mais de generosidade, um pouco mais de verdade,
não tão tendenciosa a estabelecer padrões de cor, de endereço e de formas sociais, a cultura ela nos mostra que tudo isso, né, quer dizer, ela bagunça essa estrutura e porque ela é a vida, nós somos orgânicos, nós somos seres que estamos em evolução permanente. Então, e a cultura acompanha isso. Né? A própria indústria criativa, quer dizer, eu venho de minha origem, eu tenho descendência charrua, alemã e francesa. E você não trabalha, quer dizer, quando eu discuto com os meus primos que moram nesses países, por questões pessoais, inclusive, e de formação, que no Brasil não alcançaram o respaldo, né, necessário, eles colocam o seguinte: me surpreende que o Brasil ele trata a cultura como se fosse uma terceira pessoa. E nós aqui, o governo não pensa planejamento sem primeiro analisar a estrutura cultural, como estão as questões territoriais, como que estão regionalmente as suas comunidades, a língua, os dialetos do seu povo, que é o que mantém, né, essa questão, a língua é o que estrutura, né, um povo dentro das suas especificidades regionais e territoriais. Então, quer dizer, é uma grande diferença. E aqui a gente trata isso como se fosse uma questão externa, né? Como se isso não fizesse parte de nós. Então, a construção da Lei Aldir Blanc, em primeiro lugar, eu usei muito da minha experiência quando eu assumi no Ministério da Cultura a coordenação do Conselho Nacional de Política Cultural, e nós fizemos aquelas eleições descentralizadas em 2015, que foi um compromisso com a sociedade. Na terceira Conferência de Cultura, houveram pedidos para que houvessem um acesso maior, não num prédio frio, numa grande cidade, mas que você pudesse, de fato, assim, conversar com a cultura, estar convivendo naquele ambiente. Por exemplo, os povos indígenas, foi feito o Brasil Indígena, inclusive é um livro que está aqui, ali atrás de mim, aquele primeiro, né, que é o Brasil Indígena, que foi o prêmio Raoni Maktukitiri, sobre a questão de toda a sabedoria e grandeza dos territórios, a língua de cada povo. Então, nós fizemos ele dentro de um espaço no Cajamar, onde, na hora dos debates, se fazia fogo, se discutia dentro da realidade daqueles povos que ali estavam. E, a partir daí, nós estabelecemos, dentro das áreas técnicas, das áreas da Funarte, e fizemos uma discussão que participaram 72 mil pessoas no Brasil, com CPFs comprovados pela Receita Federal. Então, obviamente que essa pluralidade, essa rede de contatos, possibilitou que, na hora que nós começamos a receber, a deputada Benedita ainda estava na presidência da Comissão de Cultura, e nós começamos a receber essa questão das cartas, as pessoas dizendo, pelo amor de Deus, o setor cultural já teve que parar, aqui já teve decreto, e nós temos que criar essa solução. Nós abrimos e fizemos grupos e ouvimos a todos, e o processo todo foi participativo. E, com certeza, eu acho que essa chama, né, essa linha que o equilibrista anda, a Lei Aldir Blanc, ela veio, de fato, como uma solução, porque dentro da legislação brasileira não há nenhum vínculo específico, nem do Fundo Nacional de Cultura, para beneficiar ou para entender o setor cultural com a sua cadeia de inúmeras possibilidades e vertentes de construção e de trabalho, para que você pudesse ter garantias. Nós estamos trabalhando nisso, estamos estudando para criar soluções e vamos abrir o debate assim que a Comissão de Cultura voltar. Então, eu acho que a Lei Aldir Blanc, ela deu esse start, nós acordamos para a importância da cultura brasileira, e eu acho que agora nós temos que pensar no futuro, novas formas de fazer cultura, novas formas de pensar os nossos ambientes, as nossas relações, o papel da cultura sempre prioritariamente, para mim, que sou, assim, a minha luta é que a cultura, ela é a cervical de uma nação, ela é o que sustenta o grande corpo, e eu vou lutar por isso até morrer com toda certeza. Eu comecei com 14 e estou com 48, eu acho que mudar eu não mudo mais. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar isso. Assim, a Lei Aldir Blanc, ela foi possível porque ela teve alicerces legais, ela teve bases constitucionais muito firmes, e ela teve, obviamente, a compreensão da importância do setor cultural. Mas eu acho que o maior legado foi a união da sociedade de novo em prol de um único objetivo. Eu acho que com isso, todos nós, de alguma forma, saímos ganhando. Mas ainda fica eu acho que uma grande dúvida, como trabalhar a sustentabilidade dentro das culturas, dentro da indústria criativa, se você não tem o fomento, o incentivo do governo, porque o governo incentiva banco privado, o governo incentiva todos os setores, inclusive do petróleo.
Quer dizer, por que há essa implicância com o setor cultural? A ausência dessa relação da compreensão cidadã, da ancestralidade e de você se ver parte de uma sociedade que compõe um país. Então, eu acho que nós temos que fortalecer a luta, entender e talvez criar um pouco mais de prioridades nessas questões que nós precisamos ajustar, porque, obviamente, o problema é imenso, e quando nós tivermos que reorganizar esse país que está sendo destruído cirurgicamente, nós vamos ter que ter esses pilares muito firmes para que a gente possa avançar nesse debate e também ampliar junto à sociedade. Eu acho que, principalmente, defender os canais de participação e abrir a voz para que todos possam falar, divergir, para que a gente encontre soluções plausíveis diante do caos que a gente se encontra no país. Estou aqui com vocês. Cris, é incrível te ouvir mesmo, foi incrível ouvir tudo que você falou, muito aprendizado nesses 15 minutinhos de fala, início de fala. Eu acho também que tudo isso que você falou faz todo sentido, né? A cultura, ela pode assegurar tantas coisas, né? A cultura de se locomover na cidade, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem, a gente colocou que é isso, né? A gente determinou que assim, as cidades são de carros e coisas do tipo, mas a partir da cultura a gente assegura tantos direitos, né, do cidadão, a gente se reconhece como pessoa, e a gente só não valorizou, mas também a gente aniquilou, né, a nossa cultura. A gente realmente, o nosso país, assim, especificamente, foi destruidor, né? Então, bora passar para a próxima pessoa. Vou colocar agora a Thay. Thay, é com você. É uma aula, Cris, te escutar, realmente. De verdade. Eu já trabalhei bastante assim com o setor público e eu fico muito feliz de toda vez ver que tem alguém que, cara, está enxergando como é a economia criativa, a política pública, porque, iniciando já aqui a minha fala, quando eu trabalhei com economia criativa para governos, né, desenvolver incubadora, não sei se a Cris vai lembrar, mas o MINC teve um recurso que era para 14 estados, alguns deram certo para desenvolver economia criativa, né? E outros não. E muito porque faltou esse entendimento da sustentabilidade para dar continuidade, né? Antes de tudo. Então, se recebeu um recurso, esse recurso foi executado e depois? Como é que se manteve, né? E muito também por falta do entendimento de a economia criativa ser transversal. E isso é um anseio meu que fez com que eu, peraí, não estou conseguindo aqui nesse lugar, para onde que eu vou agora? Porque está me dando uma frustração de tentar cruzar, né, a economia criativa, porque quando eu estava dentro de algum governo eu queria, não, vamos falar com a Secretaria de Educação para entrar nas escolas, vamos falar com a saúde para levar... Então, falta muito ainda, infelizmente, né? Enfim, aí a gente entra naquela questão de esferas, né? De mentalidade pública e realidade, né? Mas, normalmente, quando eu tenho o prazer de estar aqui, assim, debatendo, eu trago dados, assim, acho que quem é da cultura está acostumado a ter que... Não, mas eu consigo provar que por X e Y a cultura, a economia criativa gera mais que, enfim, setor de farmacos, automobilístico, enfim, acho que a gente já sabe disso, e aí a gente volta nisso, né? Porque o governo não está olhando para esse vetor de desenvolvimento. Mas dessa vez eu queria abordar, pegando até um pouquinho da fala final da Cris, o que a gente vai fazer com esse futuro, porque a gente, eu acho que é impossível a gente hoje falar sobre qualquer tema, né, antes de colocar o cenário que a gente está vivendo agora. E eu acredito que com a Covid a gente vive um momento sem precedentes na história, as consequências elas vão além da nossa saúde física, né? Ela reflete no emocional, no profissional, em tudo. E com o andar da carruagem, a pandemia, ela está nos ensinando na marra, né, goela abaixo, um processo de aceitar que a gente não tem como voltar para o antigo normal, né? Eu não sei se vocês também têm um pouquinho desse susto com esse novo normal, com essa palavra, né? Mas eu acho que não tem como e a gente não pode voltar para esse antigo. A gente já viu que o que muitos chamam, né, da quarta revolução industrial já mostrou que as habilidades elas caducam muito rápido. Então a gente volta para as políticas públicas. Como que a gente vai criar uma política pública
tão inflexível, né? A gente precisa de políticas que dialoguem com a realidade de quem está construindo a economia criativa, e não são políticas públicas tradicionais e engessadas. Então, agora, com a pandemia, a gente vê a dura realidade, a dificuldade, né? Não só da gente, mas acredito que em muitos outros países também, de se adaptar a uma nova rotina, nova mentalidade, ao processo de digitalização de trabalho e de ensino, né? Enfim, as crianças estão recebendo uma consequência muito grande, que se a gente tivesse a transversalização, talvez isso fosse reduzido, porque a arte, né, está aí para ajudar no desenvolvimento pessoal, mas, sobretudo, a dificuldade que a gente tem em aprender a colaborar, em estabelecer essas redes, em a gente ser empático, né, criativo e usar isso para resolver problemas complexos. E quais são as habilidades que o futuro exige? Exatamente essas habilidades, né? Então, é uma observação que essas habilidades de ser empático, de tomada para decisão, de ser criativo, de ter flexibilidade, de saber orientar as pessoas, né? E não é uma orientação como a gente tem muitos serviços de atendimento, né, que a gente afasta. É uma orientação cada vez mais próxima. Então, o que também traz, né, uma observação só, que essas habilidades elas reforçam ainda mais o crescimento de mulheres em cargos de liderança, né, e gestão de crise. Então, essa capacidade de liderar a partir do cuidado, do olhar para o bem comum, para o próximo, né, tá ligada intrinsecamente aos valores humanos. Então, a pandemia, eu acho que ela tirou e segue tirando muita coisa, né? E, ao mesmo tempo, ela está obrigando com que a gente veja a oportunidade, a necessidade de remodular a economia global. E a gente nunca viveu uma era de mudanças. A gente viveu uma mudança de era. E agora a gente vive a era de recomeçar, reimaginar, reinventar, ressignificar. E se a gente começava, né, se a gente começar a tomar providências agora para mudar essa natureza do trabalho, eu acredito que a gente pode criar lugares que não só a gente goste de trabalhar, mas a gente queira estar. E a partir disso a gente construa essas inovações que a gente precisa. Porque é muito fácil a gente só ficar, né, tocando ali para a Cris. Ô, Cris, resolve para mim aí essa lei, resolve para mim. O que a gente está, né, de fato fazendo de impacto social para ter isso, para a gente, né, reverter, enfim. Então, a economia criativa, ela com certeza é a única economia que consegue trabalhar a flexibilidade e trabalhar a habilidade criativa, né, para tempos incertos, que são os tempos que a gente vive. Então, imagina como que a gente, nos bastidores, estava falando, né, que agora a conversa online fica cada vez mais até normal, aconchegante, né? Antes era aquela timidez. Então, imagina como seria o mercado de trabalho sem a oportunidade de trabalhar remotamente num momento como agora, com a certeza de desemprego, crise financeira, números de infectados crescendo, né, enfim, exponencialmente. Então, o nosso cenário foi montado. E o ano de 2020, mais 7 meses, isolamento, muita movimentação no universo digital, novas fragilidades que afloraram, né, junto com eles, e junto com isso essas novas oportunidades. Então, a arte nisso, né, e eu acredito que a gente vai convergir bastante aqui, ela funciona como um agente de equilíbrio dessas esferas, né, e das nossas emoções também. Então, ela vem sendo estudada, o poder terapêutico sobre a saúde emocional também. Então, poxa, e eu fico um pouco triste de a gente estar aqui debatendo ainda, de certa forma, o que é a economia criativa, porque eu sei que as pessoas que vieram antes de mim, que trabalharam com economia criativa, a Cris, enfim, todos nós que estamos aqui, a gente vem falando sobre há muito tempo e mostrando dados há muito tempo. E talvez o impacto, talvez não, certeza que o impacto, se a gente tivesse se preparado lá atrás, seria muito menor. E se não tivesse a pandemia, Tainá, mas não tem como prever a pandemia, mas se não tivesse a pandemia, a gente teria uma distribuição de riqueza, né, como disse o Ângelo, muito maior. Então, a gente não sairia perdendo de nenhuma forma. E essas novas habilidades que elas brotam, elas vêm com um poder de ampliar, né, o nosso repertório. Então, transforma também essas nossas fragilidades em novas descobertas e transformando nas tais habilidades que a gente precisa para o futuro.
Então, esse futuro, ele é presente, a gente está vivendo ele agora. Então, o que antes, né, Fórum Mundial dizia que a gente tinha que desenvolver, a gente já está vivendo. E me assusta, porque eu tive uma conversa muito parecida com essa 2 anos atrás. E olha que a gente está vivendo, né, uma mudança muito grande. Então, o comércio de bens e serviços criativos é uma forma econômica crescente, poderosíssima. Possivelmente, a contribuição para o PIB e a participação só aumentem cada vez mais. À medida que a gente vai se conectando com a economia digital, de compartilhamento, com o comércio eletrônico, as oportunidades emergentes desse espaço são cada vez maiores. E, além disso, o comércio tradicional de bens e serviços continua sendo uma parte importante de comunidades locais. Então, por fim, né, eu queria iniciar assim, olhando muito para essa questão do comportamento, porque a economia criativa ela tem esse poder de influenciar, né, de proteger o nosso planeta, não é só a nossa cidade, mas as pessoas, a cultura, que é tão importante, né, que a gente não tem essa proteção, a gente quer trazer o gringo de fora para vender a nossa cultura e não uma distribuição de riqueza, né, a gente quer colonizar até os processos criativos que a gente desenvolve. Então, a economia criativa bota o ser humano nesse protagonismo, né? Uma vez que a criatividade e o conhecimento eles são frutos da nossa capacidade, da nossa habilidade, e são treináveis, né? Então, os intangíveis, ver os intangíveis para mim como ferramenta, e é o que a gente mais está tendo agora, nesse momento de pandemia, faz com que a gente consiga utilizar como estratégia de negócio, de identidade, a cultura local, a inclusão social, a diversidade. Então, eu acredito que a economia criativa, eu sou defensora, assim como a Cris, eu acho que eu vou morrer também brigando, sofrendo, mas para isso a gente precisa, como eu sempre falo, trabalhar para que as criações humanas elas transformem pessoas. E não cada um no seu quadrado, né? Até olhando aqui para Brasília, afinal, o quadradinho chamado Brasília é uma representação do Brasil inteiro. Então, uma cidade criativa, eu acredito que merece uma nova perspectiva de desenvolvimento, porque senão, né, é só um título. Então, é crucial a gente explorar essa interligação entre as capacidades criativas, o comércio, o consumo, e perceber o que essa pandemia está traduzindo para a gente, porque essa economia criativa que a gente conhecia, tradicional, morreu. A gente tem que olhar também para o que a gente está construindo de novo. Muitíssimo obrigada. Ariane Sanches. Agora, sim, senhora. você falar, por favor. Só mulher Nossa, incrível, gente, todo mundo maravilhoso. Olha, assim, no momento que a Cris começou a falar, toda vez vem o Chico Xavier e eu começo a anotar 1000 coisas. Aí eu anotei aqui, tipo, 4 folhas de caderno, porque, né, além da aula, aí vai vindo um monte de link, assim, e muito legal também a fala da Tainá, que teve muito a ver também com essa questão dessa recuperação do senso de humanidade, né? E que a cultura ela tem que sair da lógica, dessa visão da lógica de projeto, porque ela não tem início, meio e fim para continuar sendo tratada dessa forma, né? E você conseguiu recuperar isso. Eu lembrei muito desse conceito maravilhoso que a Marta Porto cunhou de imaginação cívica, né? Que tem muito a ver com o que a gente está falando, sobretudo nessa recuperação do tecido social que precisa acontecer, e não só... não é essa questão de novo normal, não tem novo normal, tem um novo anormal, né? Porque não era normal antes, do jeito que estava, já estava ruim, né? Quando as pessoas têm algum apego em falar, não, porque na retomada, gente, não vai retomar, não vai retomar, não, porque, né, porque agora vai... quando voltar fofo, não vai voltar, nada será como antes, porque não é uma revolução ou uma renovação ou uma inovação nos modos de produção. É uma renovação da sociedade como um todo, dos modos de fazer, dos modos de se relacionar, que nem você fala, cada um no seu quadrado, está cada um no seu quadradinho aqui. E a gente não tem previsão para deixar de ser desse jeito.
para a gente voltar a estar junto de forma segura em 3D. No Brasil, não há previsão para isso, entendeu? Então, assim, em que pese o momento seja de anti-intelectualismo e negacionismo, como essa mesa é, né, sobre economia criativa e esses aspectos, eu falo, né, eu sou mentora de gestão de carreira e de transição de carreira para vários profissionais que eu tenho atendido que estão agora na transição de carreira por conta da pandemia, que acabou sendo start de várias coisas, né? Não tem saída a não ser através da nossa autoqualificação, do nosso auto-melhoramento. E se você for ver, isso é Darwin, né? Você melhora para sobreviver e não tem saída, entendeu? Ou você melhora ou você morre, né? E a gente está num momento que a gente está vivendo uma pré-extinção da humanidade. Aí quando alguém vem querer falar para mim, mas e economia e retomada de evento? Mano, a gente está falando da pré-extinção da humanidade. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a nossa conversa, sabe? E o que eu achei interessante também, que eu lembrei com as falas das nossas maravilhosas aqui, é que quando eu vi o anúncio de que 2021 foi declarado pela ONU o ano da economia criativa, eu caí na gargalhada para não chorar. Eu falei, ONU fanfarrona, a gente está há 20 anos ou mais, falando com dados qualificados, como a Tainá bem lembrou, porque parece que os profissionais, primeiro que cultura, todo mundo acha que pode dar opinião, né? Quando tem, né, especialidades e estudos que nos qualificam, né, as nossas falas, que não são opiniões, são qualificações por metodologia mesmo, científica, para você, né, colocar, né, as coisas. E uma das capacidades que a gente tem, a Tainá também falou sobre isso, dos aspectos intangíveis, que por isso que eu falo, quem faz gestão de cultura faz gestão de qualquer coisa. Porque a gente trata essas peculiaridades, essas coisas do intangível, que agora outros setores produtivos precisam se apropriar para entender o que está acontecendo com o mundo, para entender o que vai ser de sua carreira, para entender o que vai ser de seu setor. Aí eu falo, ONU fanfarrona, a gente está aqui há 20 anos, sei lá, falando exatamente que essa é a saída para o desenvolvimento, ou seja, já era para sair, não era para sair do -2 para o 0, né? Que é o que vai acontecer agora. E aí, agora que não tem mais jeito, eles reconhecem que só a economia criativa pode salvar o mundo. Precisava ter chegado nesse nível? Precisava acontecer a pré-extinção da humanidade para vocês escutarem o que a gente está falando há anos, avisando, gente, esse modo de produzir, esse modo de viver é insustentável. Vai dar ruim. A gente vem, como sempre, se autoexigindo, porque a nossa credibilidade por ser da cultura e até da economia criativa, porque tem gente que acha que a economia criativa olha, eu arrebentei minha sandália havaiana, vou botar um prego, pronto, fiz economia de forma criativa, né? E não que é todo um setor, né? 1000 cadeias produtivas e econômicas que se entreligam, que nascem de um valor, né, que é a autoria, que é a criatividade humana, que é um recurso que não polui e que é infinito. E a gente está mais de 20 anos falando, gente, foca aqui, porque, né, o sistema financeiro não vai sustentar, a previdência não vai sustentar. A gente está há anos falando isso. Não precisava, sabe, ter deixado chegar nesse ponto para agora, mais uma vez, que nem a Cris falou, desde os 12 e está com 28, né, Cris, que você tem, né? 28, né? Lindinha. Né? Aqui, né? Tá lá, a mesma coisa, eu também comecei com 12, estou com 38 e não vou parar. A gente já está tão cansado de ser burocrativista, de ser artivista, de ser militante dessas falas e sempre muito qualificadas, porque a gente já está acostumado a ter o crédito colocado em dúvida. Então, a gente está sempre muito municiado de dados, como a Tainá bem falou. Eu falei, putz, precisava ter chegado. Que aí falam, empreendedorismo criativo, o que significa isso agora? Cada um vai ter que se virar. Basicamente é isso, cada um vai ter que se virar
E já que a gente chegou nesse ponto, para o qual não vai ter retorno, né? Por que não, já que até os setores mais tradicionais, e aí falando para o pessoal da arte isso, se até aquele cara que foi virar advogado, engenheiro, não queria, foi sofrendo, fez a faculdade lá com a força do ódio, que não era aquilo que ele queria, e agora está ruim para essa galera também, bem-vindo ao nosso mundo de inconstância, né, de intermitência. Que diferença faz, então, agora você ser de qualquer setor? A não ser que você seja um daqueles 5 milionários, porque eles ficaram mais milionários com a pandemia, né? Os Big Five lá ficaram mais milionários ainda. Aí você fala, gente, então por que não? Já que tá, né? Por que não, pelo menos, estar em contato com um talento, já que eu vou ter que trabalhar duro, que seja com uma coisa que eu gosto, seja uma coisa que me traga saúde, e aí a gente volta para aquela primeira revolução cultural que a Cris muito bem falou, porque eu acho que agora a gente está num estado de exceção, né? E a gente vai precisar de uma nova redemocratização. E aqueles 3 caminhos lá das revoluções culturais que a Cris colocou tão brilhantemente, a gente já tem um caminho, além de, né, somos todos filhotinhos de Celso Furtado, quando falamos de economia criativa e desenvolvimento no Brasil, em cima da nossa maior riqueza, que é a nossa cultura, né? A gente vai precisar, novamente, olha só, uma crise de saúde com uma pandemia, e a gente vai ter que voltar a fazer aquela casadinha, cultura e saúde, e identidade. Porque até essa questão cultural do uso da máscara, por exemplo, você tem que se reconhecer humano e minimamente valioso para se proteger e proteger o próximo. Eu costumo dizer que o auto-ódio do brasileiro não tem limite, né? A gente é tão colonizado, que acho, não sei se era em 47 que ainda tinha na Constituição princípios de eugenia. Entendeu? Então, assim, o nosso auto-ódio é tão grande, é tão grande o auto-ódio, como que eu vou me reconhecer como eu realmente sou e olhar para mim sinceramente e entender que eu venho da gênese de uma sociedade que começou com um genocídio, e se a gente hoje conquistou um certo letramento, né? E se redescobriu negro, um país negro, com um país de maioria negra, e a gente pôde fazer isso. Isso só aconteceu porque houve um genocídio do povo originário, né? Mataram quem estava aqui, né? Deixaram muito pouco para contar a história e sequestraram de forma muito violenta, arrancando nosso Deus, nossos sobrenomes, né? E aí vem falar para mim que não é importante entrar em contato com a identidade. O discurso identitário separa, muito pelo contrário, gente. É a primeira coisa que a gente precisa para se auto-reconhecer. Entendeu? Para cortar com esses princípios de eugenia e esse auto-ódio que foi tão implantado na gente que a barata votou no inseticida. Sabe? Por isso que é o que a gente está vivendo agora. A gente está vivendo as consequências dessa forma aí de colonizar. Então, decolonizar e desintoxicar o olhar e o pensamento vai exigir da gente um trabalho de desconstrução e reconstrução da nossa identidade, de olhar com sinceridade para a nossa identidade, se reconhecer humano, se reconhecer frágil, se reconhecer não eterno, porque de um dia para outro, que nem a gente estava conversando antes, né, dos gabinetes que estão sendo lacrados, porque todo mundo vai para a UTI com Covid. Entre, né, outras situações que a gente está vendo aí. Então, é impossível não lembrar de Mário de Andrade, sabe? Para ideias de como retomar. A gente já tem, que nem a Cris falou no início, nós já temos aí leis que vão nos permitir estruturar, inclusive uma história. A gente teve suspiros aí brilhantes na nossa história das nossas revoluções culturais, né? E depois voltar a falar de Celso Furtado sempre, sabe? A gente falar de economia criativa hoje é porque ele possibilitou e pavimentou isso, né? E que a gente tenha novamente uma terceira revolução similar, talvez, à que foi Gil e Juca, e aí fica muito mais amplo esse nosso conceito de cultura,
né, que cultura não são só linguagens artísticas, e quando a gente fala de economia criativa, fica mais amplo ainda. Se as cadeias das linguagens artísticas, das artes são enormes, as cadeias da cultura, do setor criativo, né, é maior ainda. A gente está falando aí de arquitetos, de designers, não necessariamente de pessoas que trabalham com linguagens artísticas, sabe? E ainda eu sou muito chata nesse aspecto, em vários aspectos, mas eu adoro chamar as coisas pelo nome. Eu adoro falar sem demagogia, gente, adoro, você não tem noção. E aí eu sou meio chata por causa disso. Porque, por isso que a gente faz, é muito bom esse recorrido histórico que a Cris fez, e é muito importante o nosso alinhamento conceitual de que cultura a gente está falando, porque eu tenho ranço dessa fala da cultura como uma panaceia, como uma coisa que humaniza. Hitler adorava ópera, estava lá toda semana. Entendeu? Então, assim, não necessariamente é uma coisa que vai te transformar num super-humano, mas né, para a gente não cair nessas ingenuidades que ainda existe dentro do discurso artístico, cultural, né? E que eu acho que nos desqualificam às vezes, sabe? A gente cai numas inocências, numas ingenuidades que não dá mais tempo. Agora, mais do que nunca, é questão de vida ou morte, né? Que a gente se estruture, que a gente se qualifique o discurso e se una e vá fazendo a sua malhação, ganhando musculatura, porque é a gente que vai ter que consertar essa bagunça, né, Cris? Na hora que a nossa redemocratização vier, e vamos lá, né? Juntas aí nessas revoluções necessárias para reconstituir, né, a nossa identidade, a nossa humanidade, a nossa saúde mental, física e cultural. Vou pedir o Ângelo agora que fale. Quero só falar uma coisa que eu acho que todo mundo aqui, né, que a gente chega no final das contas, é que a cultura pode ser esse caminho para a gente conseguir democratizar a consciência, né? Que está extremamente afastada da gente, tipo, como cidadão mesmo, né, de todo mundo. Então, eu acho que ela pode ser, deve ser essa ferramenta, né? Uma potente ferramenta de inclusão, de pensamento, de consciência, de sabedoria sobre quem você é, né? E é isso, por favor. Ângelo Varela, é você. Olá, gente, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ouvindo tanta gente boa falar tanta coisa aqui, né? Eu concordo. Muito obrigado aí pela contribuição, né? A Cris, a Ariane falaram coisas que eu com certeza vou me desenrolar um pouquinho aqui, né? A Tainá também. Bom, eu vou aproveitar que muito do que eu estava planejando falar já foi dito, né? E vou usar essa oportunidade para trazer o discurso um pouco para a minha perspectiva do que é a economia criativa, porque especificamente eu estudo comportamento, né? Tanto como economista quanto como administrador, eu estudo o comportamento das pessoas, né? E a minha tese de mestrado é em marketing social. E qual é o entendimento do marketing social? É basicamente tudo isso que a gente usa para vender produto, que a gente vê em absolutamente todos os meios de comunicação, todas as estruturas presentes na sociedade, né? De quem faz propaganda no Instagram a quem te vende um carro, o marketing está presente, né? O próprio governo faz marketing, as pessoas hoje fazem marketing. Sob uma perspectiva social. Então, usar essas ferramentas para trazer benefícios ao ponto da gente conseguir não somente distribuir as riquezas que eu havia dito anteriormente, mas contribuir para a sociedade, né? Você falar sobre o coronavírus é uma espécie de marketing social, a prevenir a saúde das pessoas. Doação de sangue, né? A questão da vacinação, como se prevenir, como ajudar o próximo, como fazer certos aspectos da nossa sociedade serem melhores pelo marketing. E aí a gente tem essa interseção da economia criativa. Então, como já foi muito bem dito, eu não vou nem me adentrar mais, cultura é tudo que a gente faz. Não somente a cultura tradicional, mas cultura é o que a gente faz para aproveitar o mundo. Cultura é o que a gente faz quando a gente quer se entreter, quando a gente quer socializar,
quando a gente quer, sobretudo, se identificar como ser humano. Tanto é que é direito fundamental garantido na Constituição. E todas as sociedades minimamente avançadas têm uma interpretação de cultura. E quando eu digo avançadas, eu quero dizer, obviamente, né, digamos assim, com anos de carreira nas costas. Porque a verdade é de que a própria noção de um povo é uma cultura por si só. Então, o que a gente está falando, quando a gente está falando de economia criativa, são todos aqueles fatores que não envolvem produtividade. E isso é a primeira coisa que eu quero trazer para a discussão sobre um aspecto técnico. Porque, como a gente pôde perceber, além da economia criativa ser extremamente importante, ela é um ponto central de interesse público. Então, o que acontece? É muito comum, dentro de uma discussão que é centralizada no interesse público, né, ela ser permeada pelo governo aqui no Brasil. E a gente, infelizmente, tem a mania de jogar a responsabilidade nas costas do governo como se ele, por si só, fosse uma ferramenta capaz e responsável pelas soluções de todos os nossos problemas. Sem esquecer, aliás, sem lembrar, esquecendo de que é interesse e responsabilidade da sociedade ser uma via de mão dupla com o governo. Tanto é que, quando o governo não está aí tapando buraco e resolvendo absolutamente todos os problemas que a gente tem para resolver, impedindo que a população morra ou fazendo com que ela viva cada vez melhor, a gente se esquece de que existe uma responsabilidade social individual de um cidadão, obviamente, mas tem a questão das organizações da nossa sociedade. E eu vou falar hoje de duas organizações que estão extremamente anexadas, né, inteiramente integradas dentro da nossa sociedade, que interagem com o governo. Né? A gente tem as empresas e as instituições que representam o setor privado, que, diga-se de passagem, no Brasil é gigantesco, graças também à ação governamental que existe por trás disso, né? Vulgo esse tipo de iniciativa, que é uma ótima representação de iniciativas, né, distintas iniciativas privadas aliadas com apoio governamental, que é muito comum no Brasil, vulgo as leis de incentivo, por exemplo, que na cultura são muito fortes. E a gente tem a questão da sociedade como um todo. E por que eu fiquei assim tão feliz com a citação de Celso Furtado e outros economistas que trazem essa questão do desenvolvimento da identidade comum de um povo? É porque, na minha interpretação, e é o argumento que eu vou fazer hoje, investimento em economia criativa é algo que só precisa crescer. Porque, né, e aí é que vem o pulo do gato, falando de uma forma técnica. A economia como um todo, assim como a administração, ela é responsável por interpretar a sociedade por meio da capacidade de produção que essa sociedade traz, né? E a gente está falando aqui de uma história econômica que é presente, né? Nós tratamos, quando a gente vai falar de um país, a gente cita o PIB, né? Porque são métricas econômicas que são iguais em praticamente todo lugar do mundo, assim, né? Praticamente toda democracia. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de PIB, a gente está falando de produtividade. E produtividade é tudo aquilo que, nessa interpretação econômica mais tradicional, gera valor. Então, é você construir uma ponte, é você construir um carro, é você prestar um serviço para uma pessoa. E um dos maiores problemas, e a Ariane foi exemplar ao falar disso, é de que existe um contexto que separa, porque interpreta mal a produtividade da economia criativa, o que é cultura e acerta uma descredibilidade a isso, e um CEO de uma empresa e acerta uma credibilidade a isso, porque é uma visão centrada em aspectos financeiros. E assim, né, é uma visão centrada em aspectos financeiros extremamente disseminada na sociedade. Só que essa vertente, por causa do sucesso da economia criativa e dos novos meios de marketing, vulgo, redes sociais e o próprio marketing digital, está rapidamente transitando numa situação onde a produtividade passa a ser medida por popularidade.
Então, olha que interessante. A gente está num momento incipiente dessa transição que foi exacerbada pela pandemia. Então, é um perigo e um problema muito grande você medir uma sociedade por popularidade. Porque o que acontece? Né? Eu vou dar um exemplo que eu sempre cito porque é uma tragédia humana que a gente não vive, mas que a gente já viu. Que a questão nos Estados Unidos é muito comum um indivíduo, por eles terem um sistema praticamente privado de saúde, né? Não existe lá o nosso conceito muito bem estabelecido de saúde pública. Os Estados Unidos eles têm essa questão da saúde privada e é muito comum, mas muito comum mesmo, indivíduos, cidadãos americanos terem que fazer vaquinhas para cuidar da própria saúde. Então, o que acontece? O que você está literalmente fazendo é colocando a saúde das pessoas sobre uma perspectiva da popularidade. Quantas pessoas eu vou conseguir convencer a me ajudar para que o meu problema de saúde seja resolvido? E esse aspecto técnico da transição entre produtividade e popularidade é literalmente a economia saindo de aspectos muito produtivos para aspectos envolvendo popularidade, vulgo Instagram. Hoje em dia você consegue, né, se incentivar, se formar um profissional baseado na sua popularidade online, em ferramentas que nada mais são do que ferramentas de marketing. Né? Então, assim, a gente usa as redes sociais para se interagir, mas há muito tempo elas já não são mais aquelas ferramentas que a gente se acostumou. Elas são as mais bem desenvolvidas, com as mais avançadas engenharias disponíveis no planeta Terra, ferramentas bem-sucedidas de marketing. Né? Um jabá que eu sempre dou é o jabá do dilema das redes sociais. É um documentário, tá lá no Netflix, levemente sensacionalista sobre a questão né, de como as redes sociais manipulam a sociedade a partir de uma estratégia de marketing, mas elas também representam uma oportunidade. Porque, assim, infelizmente, esse é um problema que vai acontecer. Assim como a gente não conseguiu acabar com uma pandemia, né? A gente teve aí milhões de vidas perdidas ao redor do mundo. 500 mil de pessoas perdidas na economia mais avançada do mundo, simplesmente por problemas estruturais, né? Justamente porque a gente não tinha essa capacidade, né? Eles e a gente também não tinha essa capacidade de prever e agir conforme. A gente sabe que essa questão, né? Nós especialistas nisso sabemos, assim como os colegas antes de mim falaram muito bem, digo de passagem, a gente sabe que esse problema ele está numa tendência a se tornar pior. Então, o que acontece? O governo brasileiro sempre, desde que a gente redemocratizou a nossa sociedade, entende muito bem a importância de valorizar a assistência social. A gente entende. Por mais que nós tenhamos desavenças políticas e desentendimentos cada vez piores aí, o brasileiro, como um indivíduo, né, como uma sociedade, entende a questão do assistencialismo. Né? Por mais que a gente não consiga interpelar isso como política pública, 100% das vezes, nós temos como povo o entendimento de que, sim, o SUS é importante. Né? O Bolsa Família é importante, porque a gente vê aquelas coisas funcionando. Né? Então, esse leve assistencialismo, ele é descreditado e ele tem parcelas da população que atacam ele, mas, em geral, são políticas bem implementadas que deram certo, assim como são as nossas leis de incentivo à cultura. O problema das nossas leis de incentivo à cultura, um dos problemas, obviamente, né, como acontece em tudo, é de que ela enfrenta diversas formas de, como é que por falta de uma palavra melhor, eu vou usar o termo sabotagem. Mas ela não é uma sabotagem propriamente dita. Ela é a interpretação privada de maximização de lucro, sendo imposta em uma lei mista de interesses públicos e privados. Então, assim, era até um material que eu ia mostrar, né? Assim, a gente tem várias evidências evidências empíricas, né? Eu tenho, inclusive, uma publicação de um artigo científico falando, né, mostrando quantitativamente
concentração de renda, de recursos na Lei Rouanet. A atual Lei de Incentivo à Cultura Federal, mas a antiga Lei Rouanet, né? E essa concentração de recursos, ela é impressionante, assim, né? Ela é histórica, né? Atualmente a gente tenta combater isso porque a gente entende que melhorar a sociedade envolve redistribuir as riquezas, incluindo as riquezas de recurso público, mas existe essa realidade. E o que acontece? O casamento entre a questão da produtividade sendo substituída pela popularidade e a disponibilidade de recursos advindos de interesse privado, seja ele social ou empresarial, caracterizam uma oportunidade da gente fazer o que todas as colegas antes de mim falaram, investir em pessoas. Porque uma vez que a gente está passando a produtividade humana para máquinas e equipamentos e inteligências artificiais, sobra menos necessidade de produtividade humana. E o que esse cara que não é mais um produtor no sentido econômico, tradicional, o que ele vai fazer? Ele vai gravar um vídeo dele mesmo e ele vai fazer cultura. Porque, né, é o que sobra para ele. Então, nós, como país e como sociedade, temos a oportunidade de antecipar esse problema e fazer o que a Lei Aldir Blanc está fazendo: preservar pessoas. Porque, no final das contas, a identidade cultural de um país nada mais é do que uma junção de todos os patrimônios dele, materiais, imateriais, ambientais e sociais. Então, o que eu argumento há anos também, né, com estudos, né, e dados, como a gente vem falando, é isso. É de que infraestrutura, produtividade, tecnologia, tudo tem seu valor. Mas a gente não pode esquecer que o valor máximo são as pessoas. Então, utilizar arte e cultura numa noção de a gente vai precisar demandar produtividade, popularidade das pessoas, é uma das formas da gente distribuir riquezas. E riquezas no sentido de aquela comunidade que se vale da própria cultura, da própria identidade, que sobreviveu a todo o tempo, aquilo ali pode muito bem e deve ser apoiado, seja pelo setor privado em marketing social, em engajamento humano e interesse, como em políticas públicas. Esse é o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Vou falar uma coisa que eu descobri há pouquíssimo tempo, eu não fazia ideia disso, foi da última vez que eu estava lendo sobre o SUS, é que só em 2018, dia 27 de agosto, que foi assegurado o direito do morador de rua ser atendido no SUS. E a gente, nesse parâmetro, consegue perceber como é complexa a situação e a troca financeira é basicamente tudo, né? O cidadão não é cidadão, o seu direito como direito do cidadão não é seu direito, é tudo troca financeira e monetária, né? E essa situação de moradores de rua só poderem ser atendidos, né, como lei, em 2018, é uma situação muito séria, que coloca a gente para pensar em coisas muito importantes, né? Que evolução é essa, que globalização é essa, que alcance é esse, quem tem e como tem, né? Esse negócio do nosso planeta ser evoluído e coisas do tipo são situações muito complexas. O que é evolução, né? Onde que essa evolução se aplica, a quem ela se aplica, a quem ela alcança, a quem ela atende. Então, eu, pelo menos, fiquei horrorizada com esse dado. Eu achei que é uma situação, assim, não tem como descrever, né? Dá para perceber que a gente não funciona como coletivo, a gente funciona como empresa privada, né? As nossas grandes. Enfim, só queria colocar esse dado aqui, que é bem importante a gente ter noção, né? Como a gente assegura direitos para quem não tem nada. Olhando para esses dados e a fala do Ângelo sensacional, é muito bom ter um economista para nos embasar aqui e dar crédito para a gente não é louco, a gente não é só alternativa, a gente é uma alternativa, né? Os dados também apontam que a gente caminha para a maior desigualdade social global já vista, né? Então, vai além do só o Plano Nacional de Cultura ou só, recurso para capacitar, é como ressignificar o senhorzinho que dirige caminhão há 60 anos e que não vai conseguir se aposentar e que precisa trabalhar, porque, enfim, né, não vai conseguir sustentar aonde vive. Então, é um problema, acho que, enfim, voltando na frase que a gente está repetindo aqui várias vezes, de geração de riqueza, que antes de desenvolvimento econômico é um desenvolvimento social e como consequência econômico, porque a gente
pelo menos desde que eu entrei assim no mundo da economia criativa, muitos teóricos ou planos, ou enfim, usam a economia criativa de vetor de desenvolvimento econômico e social, né? Porque a gente olha para a indústria criativa, mas a indústria por si só não é criativa, né? Quem são criativas são as pessoas. Então, enfim, só realmente fez muito sentido toda essa mesa aqui, está sendo mágica. Caceta, desceu o Chico Xavier de novo aqui, rapaz. Eu anotei várias coisas que o Ângelo falou. Aí, algumas coisas, assim, eu lembrei também uma grande referência que a gente tem de economia criativa no Brasil, que é a Lala Denzelin, né? E ela começou a chamar o trabalho dela não de economia, mas de fluxonomia criativa, porque é o reconhecimento de vários tipos de fluxos econômicos e apenas um é financeiro. Tem outras dimensões econômicas que não são financeiras, né? E há uma infinidade de recursos e apenas um é dinheiro. Então, isso é muito importante. Por quê? Quando o Ângelo falou da produtividade ou da economia como geração de valor, a gente está em crise aí sobre o que é valor e também porque, na nossa visão, que não é que a gente seja alternativa, a gente é a única alternativa, né? É onde aparece a valorização a valorização dos valores intangíveis, que não é só o valor tangível, como se o único valor tangível fosse dinheiro. Não é. Existe também, dentro desses fluxos, vários valores tangíveis que não são dinheiro. Um deles será dinheiro, né? E uma infinidade ainda maior de valores intangíveis. Uma coisa que me incomodou na sua fala, Ângela, você falou assim, pô, o cara, tipo, se lascou, né? Perdeu tudo, vai fazer cultura. Porra, velho, antes fizesse cultura, sabe? Tipo, ele vai virar vlogger, né? Antes virasse vlogger, vai fazer iFood, amor. Ele vai fazer Uber Eats, né? Que é já mais um grau, assim, de um nível de precarização, sabe, da existência humana, né? Que o cara está se colocando em risco sem segurança alguma, ninguém sabe quem é, se acontecer alguma coisa, né? Mas eu entendo também, por outro lado, que foi uma fala que você quis fazer, talvez, sobre esse movimento para as redes sociais, e essa monetização da popularidade só é possível, né? Porque são valores intangíveis. Ou ser um influencer, né? É o reconhecimento de um valor intangível que marcas podem instrumentalizar para atingir seus objetivos, né? De marketing, de vendas e de alcance nas pessoas, porque é aquele negócio, gente, a economia da atenção, como diz a Dani Ribas, que também é pós-doutora em Sociologia da Música, recomendo muito que vocês procurem o material dela, as palestras dela, os cursos dela, ela é fantástica. Esse é o lance, a economia da atenção, né? E é nisso que a gente tem que prestar atenção, porque isso é onde vai estar o dinheiro nessa nova, nessa revolução. E assim, não é que não tenha precedentes históricos, tem precedentes históricos, só não tinha internet. O fato de ter internet, o fato de ter rede social nos permite coisas que a galera lá da gripe espanhola não tinha. Então vamos engolir o choro. Os que tiverem sobrevivido, né, vamos engolir o choro e se reinventar. Sabe? Não tem, infelizmente, outra... Não é uma fala neoliberal, pelo amor de Deus, não é isso. Mas até recuperando o que eu falei antes, te deu treta para os mercados tradicionais, nos quais as pessoas se esforçaram por se encaixar. Hoje, com uma economia da atenção, por que não revelar qualquer que seja o seu talento, qualquer que seja a sua vocação? Não que seja artística, pode ser qualquer outra coisa. Quando a gente fala de talento, isso porque eu adoro chamar as coisas pelo nome, né? Quando as pessoas falam de talento, de dom, elas pensam de imediato em alguma linguagem artística, alguma atividade artística, mas não, gente. Sabe? A multiplicidade das expressões e dos talentos humanos, elas são infinitas. E quando a gente fala de economia criativa e desse setor, e que de repente você vê, cara, eu seria um incrível decorador, sabe? Não, um advogado agora, tipo, tô lascado, entendeu? Vou fazer Uber, vou fazer não sei o quê, tipo, a gente coloca, né, como
Antes fizesse cultura, como a Ângela falou, antes fizesse cultura, porque se fizesse cultura, era a reafirmação dele como ser humano, era a reafirmação da identidade dele, era a reafirmação desse ser único que ele é. Mas, infelizmente, não é isso, né? Infelizmente, antes fosse. Eu também vou querer comentar um pouco, se for possível, a parte do Ângelo. Ângelo, eu também anotei aqui, baixou também, eu anotei de todos. Eu gostaria de fazer alguns lembretes antes de chegar em você. Né? Eu acho que é importante a Taina, ela colocou a questão da pactuação federativa. Né? Lembrando que isso foi uma política também implementada por Gilberto Gil dentro de um grande planejamento de desenvolvimento para o Brasil progressista e popular. Esse é o viés ideológico. Então, a partir do momento que você tem a mobilização, como falou a Luísa, você tem a saúde, você tem a segurança pública, você tem a cultura do ódio, que hoje nós trabalhamos isso. Então, quer dizer, o que eu não entendo e o que eu não aceito, eu abomino, né? E então, assim, eu como sou uma especialista em participação social, e as pessoas dizem, como que se aguenta, né? A Ariane sabe disso, porque eu adoro a divergência. Ao contrário da maioria das pessoas, as pessoas, porque eu brigo, a gente discute, obviamente. A Dani Ribas era um dos membros do Conselho Nacional de Política Federal, né? E é uma pessoa qualificadíssima, né? E nesses debates, Ângelo e demais a quem nos assiste, é fundamental, porque só existe a democracia, só existe possibilidade de liberdade, de igualdade, de fraternidade e de uma estrutura social, porque é a divergência. Porque senão nós viveríamos numa tirania. Então, quer dizer, quando as pessoas nos grupos, quando a gente discute, gente, é isso, porque o debate, a divergência, ela traz todos os pensamentos sobre todas as coisas. Ela coloca na mesa os nossos preconceitos. Ela joga as nossas dúvidas, a nossa ignorância, os nossos medos, e a partir dali você vai abençoando. O Leo Aldir Blanc foi isso, absolutamente isso. Então, quer dizer, quando você trabalha a sociedade, aí eu vou entrar um pouquinho mais na fala do Ângelo, eu vejo o seguinte, Ângelo, quando eu entrei no Legislativo, porque eu sou uma especialista, eu trabalho com cultura, produção cultural, gestão cultural, e nem existiam esses cursos que nós temos hoje. Né? Eu não pude me formar em gestão de arte e cultura, eu fiz os cursos da FGV do MINC, os 3 que tiveram, mas eu não pude, na minha época não estava, hoje eu estou fazendo gestão pública. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, é porque uma das partes do curso, inclusive que provavelmente vai ser a minha pós ou o meu mestrado, é exatamente essa relação da questão do papel do papel do Estado para com a sociedade. Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, há um equívoco, a sociedade não entende o papel do Estado. E o Estado deve, sim, acolher a todas as dificuldades sociais, porque esse é o papel do Estado. E, inclusive, as empresas precisam do Estado. Nada funciona sem o Estado. Agora, a questão é o seguinte, Ângelo, como que o Estado vende as áreas de interesse do qual ele quer investir? E a cultura, de alguma forma, ela é absolutamente deturpada na sua colocação e ela é vendida como se fosse absolutamente um evento que fosse desnecessário o conhecimento técnico, um economista como você, controladores, procuradores gerais da República, como nós vimos na Lei Aldir Blanc. Eu conversei com mais de 50 nesse período de implementação, e eles não tinham noção da capacidade da cultura quando bota as planilhas no papel, e nós apresentamos estudos sobre a cultura nos últimos 10 anos. Não só do mapa, que ali eu também tenho o Atlas Econômico da Cultura, inclusive organizado por Cláudia Leitão, que é uma das responsáveis pelo centenário de Celso Furtado, pela economia criativa, junto com Marta Porto. Então, Ângelo, eu vejo isso. E sobre a questão da produção, você colocou a capacidade de produção, que é como a gente desenha o PIB, e o Estado é território, né, patrimônio, a capacidade de produção. E na minha faculdade, eu estou estudando, que é o que eu quero fazer, provavelmente vai ser uma pós ou um mestrado, é o seguinte, quando você pega serviços culturais, tá? Eu vou citar o livro e vou citar a música.
A música, por exemplo, o artista, o cara que criou a música, ele tem menos de 5% do valor da música, sendo o autor. Porque dentro da forma de você, dentro lá da fazenda da economia, você calcular, você esquece do músico, do intérprete, entendeu? Você esquece de todo o arcabouço que envolve uma música. Porque não é o cara que fez a letra. Tem o arranjador, tem o cara que fez, por exemplo, Luiz Melodia. Né? Luiz Melodia, 90% das músicas são do Renato Piau. Então, quer dizer, não é só a questão da propriedade intelectual, mas eu vou chamar agora no livro, né? que eu, inclusive, me aprofundei dentro da minha faculdade de gestão pública, da área de economia, na questão da produção do livro. Na produção do livro, você tem a indústria, você tem a tinta, você tem o carro, você tem o pneu, você tem o custo de tributação de transporte e venda, mas você não tem o autor, você não tem o ilustrador, você não tem o cara que fez a fotografia. Então, nós precisamos rever o papel da cultura dentro dessas estruturas econômicas. E isso se torna fundamental. E outra coisa, só para concluir a minha fala, que eu gostaria de colocar é o seguinte, parte desse plano nacional que foi falado, dessa questão da estruturação do Sistema Nacional de Cultura, nós temos os planos nacionais, os planos setoriais, o plano da cultura popular. Eu particularmente lutei muito e foi parte da minha vida isso. Você baixa pelo Google, você põe plano setorial de cultura popular, está tudo lá. Foi a plataforma, inclusive foi meu último legado no CNPC, no final de 2016, eu fiquei para entregar a meta, eu acho que a meta 64 do PNC, que é em relação à plataforma do CNPC, e está tudo lá. E ele coloca aqui, eu achei tão legal, pelo tema da agenda, que ele coloca aqui, Ângela, e quem nos assiste, os macroprogramas, inclusive a sustentabilidade da cultura popular brasileira. Então, quer dizer, isso aqui é um livro criado pela sociedade durante 2 anos. E nós fizemos uma Lei Aldir Blanc, que a maioria dos secretários municipais de cultura sabiam que o próprio município tinha plano municipal de cultura. Então, eu acho assim, é muito fundamental, voltando à defesa das políticas estruturais, de que a gente saiba do que a gente fez, do que a gente tenha consciência de que essas construções e de que a economia está na cultura, a contabilidade está na cultura, e a informalidade não pode mais fazer parte da cultura. E eu digo isso porque durante a Lei Aldir Blanc, várias pessoas brigaram, mas eu tenho que mandar currículo, mas eu tenho... Gente, infelizmente, a burocracia no uso do dinheiro público e da corrupção nata em todos nós, seres humanos, porque o brasileiro, eu digo isso de uma forma geral, é o não uso de máscara, é a máscara com o nariz de fora, é o que a gente tem visto, eu preciso ter férias, entendeu? Então, quer dizer, você tem uma série de egoísmos que rompem processos civilizatórios que são fundamentais para a convivência humana e para a construção de princípios identitários, ancestrais, culturais, nacionais e de possibilidade de desenvolvimento futuro. Né? Então, quer dizer, eu acho que é importante a gente ter esse arcabouço de possibilidades que já foram construídas, porque foram construídas com vocês que estão nos assistindo, diante das necessidades, da evolução, dos princípios, né, de construção democrática, de construção de pensamento, e a partir daí, quer dizer, nós temos agora uma terra a ser desbravada, nós não sabemos em que condições encontraremos, provavelmente absolutamente devastada, mas eu acredito que a aproximação da economia, a aproximação dos órgãos de controle e fiscalização e a formalização, mesmo que nós que estamos hoje legislativo, temos que criar condições com vocês de formalizar o informal. Eu acho que isso é fundamental, porque uma das coisas em que implicou de diversas pessoas da cultura popular brasileira não receberem a Lei Aldir Blanc é que ela só tinha um certificado de mestre do Ministério da Cultura que não existe mais. Vocês estão me entendendo? É gravíssimo isso. E de um IFAM aparelhado. Entendeu? Quer dizer que ele não responde à solicitação de comprovação daqueles atos de um mestre da cultura popular de patrimônio imaterial. Então, quer dizer, nós temos que organizar esses atos civilizatórios e criar regulamentações que seja pelo menos mais difícil de você alterar a estrutura de desenvolvimento de um país por viés ideológico. Porque antes cabiam todos. E como muito bem vocês colocaram no início, a gente não cabe mais. Porque a partir do momento que você expande, ninguém vai caber mais naquela caixinha, já cresceu, já não volta
mais para onde era. E não existe novo normal. Existe uma nova possibilidade de construção social para uma nova realidade. Mas não existe mais um novo normal. Existe um outro normal a ser construído. Então, me incomoda muito essa palavra assim, e eu fico por aqui. De novo, a gente volta na falta de transversalização, né? Enfim, a gente fica refém, né? A cultura fica ali esquecida e vamos indo. Essa questão dos municípios não saberem que tinha um plano, né? Muitas vezes não só da cultura, mas que já tem a economia criativa reconhecendo como economia da cultura e economia criativa, né? Que converge. Gente, é de um descaso, assim, para uma economia que gera mais do que farmaco, gente. Sabe? É mais do que automobilístico. Por que a Ford foi um desespero quando saiu? Cara, sabe? Que dado a gente está olhando? Que dado vocês que estão aí dando o norte da nossa vida estão olhando que não é os mesmos que os nossos, né? Não são os mesmos que os nossos. Eu quero compartilhar uma coisa, Ângelo. Quando a gente estava fazendo a Lei Aldir Blanc, eu chamei alguns ex-secretários executivos do MINC. E eu chamei, a gente estruturou várias consultorias legislativas, inclusive do orçamento. E isso foi lá em 14 de março, nem existia orçamento de guerra. E aí, quando eu me reuni com a CONOP, a galera dizia para mim, não tem dinheiro, entendeu? Não tem dinheiro. Você não tem como obrigar o governo a descontingenciar, e superávit, aqui no DF a gente sabe, a gente está com superávit aprovado para o governo executar, e mesmo com o Ministério Público e TCU, eles vão liberar nunca. Vai ser uma luta pro resto da vida, entendeu? E eles diziam para mim, não tem dinheiro. Eu dizia, vamos dar um jeito de ter que ter dinheiro. Aí estruturamos uma comissão de 30 pessoas para a gente achar esse dinheiro. E eu fico muito honrada, porque eu aprendi muito, mas venham mais perto da gente, eu espero que o teu mestrado seja um sucesso e que você rompa, faça uma ruptura dessas linguagens de que a cultura é só a purpurina no palco, mas que ela também é um dos pilares do desenvolvimento econômico. Bom, eu posso falar um pouquinho? Bom, muito obrigado, Cris. Isso aí realmente está sendo uma aula. É muito, muito interessante mesmo ver de quem trabalha de dentro, né? Eu queria fazer uma ressalva. Quando eu falei sobre a participação do governo, eu tive a impressão pela sua fala de que você tinha compreendido de que eu tinha dito que não era todo o problema que o governo tinha que resolver. Era o contrário. O governo tem que resolver todos os problemas. A gente tem que ajudar o governo a fazer com que ele consiga, né? Porque essa é que é a questão, né? Você falou né, que a gente chama em economia de problema de carona. Pessoas sempre tentam se aproveitar, independentemente da oportunidade, elas sempre vão tentar tirar proveito de uma oportunidade. É um comportamento humano comum, né? A verdade é de que a força das instituições é que vai determinar o sucesso dessa tentativa. Então, se a sua instituição é muito forte, você não vai conseguir. O seu vizinho vai lá te denunciar se for necessário. E aquelas instituições vão conseguir barrar o aproveitamento. Quanto menos fortes as instituições são, maior o problema do carona. Então, tem muito disso, né? A gente vê muito, não só o problema do descrédito do que não, cultura não é produção, o que não é produção não importa, que é uma maneira de manutenção de poder. Então, um aspecto, eu não me lembro agora, desculpa, eu acho que foi a Ariane que falou da economia da atenção. A economia da atenção, ela é um fenômeno, né? Porque basicamente, dada a explosão de capacidade de produzir vídeo, né, e produzir conteúdo, né, não só vídeo, né, mas a gente fala vídeo porque uma das coisas mais populares que tem aí, tipo televisão, essas coisas, mais conteúdo em geral. Com o aumento da capacidade humana de fazer conteúdo, né, a gente chegou num ponto de inflexão ali pelos anos 2000, no qual a gente tem mais conteúdo que é humanamente possível absorver. Então, economia nada mais é do que alocação de recurso. Então, a gente está falando da alocação do recurso da atenção humana, que é a base da popularidade que eu estava falando, né? Então, quando eu digo que a gente tem que fazer com que o governo consiga resolver os nossos problemas,
A gente tem que fazer isso de duas formas. A primeira forma é desestruturando quem quer desestruturar. O maior poder social que a economia criativa tem, e lembrem-se que poder social significa redistribuição de riquezas, porque é um dos princípios que a nova forma de governar no mundo, é o que a gente chama de, por exemplo, as tendências de pensamento americano do novo setor público, ao invés de tratar o governo como uma máquina econômica, tratar o governo como uma máquina de gestão social, né? As pessoas acima da economia é o que deixa a gente criar um regime de exceção para destinar recursos para tratar das pessoas numa pandemia, por exemplo, né? Essa interpretação de que a gente tem que tratar as pessoas de toda forma, né? Uma interpretação muito interessante é de que quanto melhor a economia criativa é estruturada e atinge as pessoas, melhor essas pessoas vão se organizar. E quanto melhor essas pessoas se organizarem, mais poder elas têm na sociedade, porque organização social é poder político, é poder social e é poder econômico. Né? Assim, ela tem essas três vertentes. Então, o que acontece é o seguinte, né? E essa é quase que uma interpretação pessoal. A gente mantém essa perspectiva no que é produção, no que é dinheiro, não somente pela conivência, né, pelo status quo do que a gente trata, mas também pela manutenção do poder que o dinheiro traz. Né? Então, assim, entendam que a capacidade de economia criativa é, como a gente já viu milhares de vezes, disruptiva. E como a Ariane citou, né, citou na minha fala também, a questão do o cara deixou de ser um advogado, ele vai gravar vídeo. Eu dei o exemplo dele ir gravar vídeo, se tornar um participante da economia criativa como né, assim, um canto de esperança. Porque, como ela bem citou, essas pessoas são as sortudas. Aquelas pessoas que conseguirem trazer a economia criativa como forma de sustentabilidade da própria, né, da própria participação social daquela pessoa, são as pessoas que não precisaram fazer parte dessa mesma estrutura de expurgo dos não produtivos na economia criativa. E é o que a gente está falando aqui, a economia criativa é maravilhoso. Todas as pessoas deveriam ser incentivadas a pelo menos entender a economia criativa como uma alternativa. Porque a verdade é de que ela não só é, como ela é um dos maiores e mais fundamentais setores econômicos que o ser humano evoluiu para criar. Né? Ela, inclusive, ela é tão grande e tão capaz de capilarizar na sociedade que ela chega, muitas vezes, a trazer malefícios. Né? Como é a questão aí da interferência do poder de criação de conteúdo na influência do comportamento do cidadão. Né? O caso do Cambridge Analytica que a gente viu, por exemplo, as pessoas usando o audiovisual para convencer você a votar errado. Né? Um atentado à democracia. E por que eu digo votar errado? Porque foi uma empresa contratada com dinheiro. E esse é o errado. Então, assim, né? O problema da concentração dos recursos públicos desculpa, eu vou me reformular. Os discursos públicos brasileiros estritamente públicos são quase que perfeitamente descentralizados. Esse esforço que a Cris está aí dizendo que a Aldir Blanc está ali se esforçando para alcançar a informalidade é o caminho que a gente precisa correr. Só que quando o governo e o setor privado se alinham, vale mais a capacidade das empresas de dominar. O problema do carona, quando é uma instituição muito grande, é muito grande. Então, a gente vê, por exemplo, concentração de recursos em lei de incentivo de isenção fiscal. Porque quem vai decidir como eu vou ganhar a isenção fiscal é a empresa. Isso gera uma concentração de recursos. Né? Nesse artigo aí que eu disse que eu publiquei, eu provo que, historicamente, mais de 80% dos recursos gastos na Lei Rouanet, que é uma lei tão boa que foi copiada na Europa, usada como base para desenvolver diversos programas, um dos mais famosos dele na Espanha, em Barcelona, ela tem problemas de concentração justamente porque ela depende da sociedade para funcionar bem. Ela depende da sociedade para ser bem distribuída. E aí cabe a nós, sociedade, não virarmos o carona que a gente está querendo evitar. Usar os métodos produtivos e burocráticos que nós da economia criativa estamos tão acostumados a usar para ajudar o governo a distribuir a renda melhor.
É exatamente esse o ponto que eu quero dizer com usar arte e cultura para diminuir. Eu entendi o que você quis dizer. Voltando a essa coisa que você começou, né, da economia da atenção, e que se produz muito mais conteúdo do que se poderia consumir, o grande lance é a curadoria, né? Se você tem um monte de informação, né, eu não sei se a pessoa vai não sei, se ligar em divulgadores em especial que tenham um viés curatorial, um viés de seleção de coisas que sejam interessantes para aquela pessoa, e aí ela vai se orientar para não se desorientar aí nesse mar de sei lá, de tanta coisa, né? E voltando à questão da curadoria também, porque especificamente na Lei Rouanet, que é uma política pública, mas na realidade é uma política privada, né? Porque a curadoria está na mão da empresa, está na mão, né, e não tem nada que a sociedade possa fazer em relação a isso, a não ser mudanças estruturantes mesmo na lei, para que aspectos que não sejam, por exemplo, manifestações culturais que não sejam absorvidas pela lógica do mercado, que é o que rege a curadoria das empresas, tenham o seu lugar. Então, assim, o governo ou o Estado, né, ele não faz cultura, quem faz é a sociedade, mas ele tem que dar condições, né, para que essas manifestações tenham lugar. E essa coisa da economia criativa como uma alternativa, se não a única alternativa, veja que você fala assim, acho que até você falou de inteligência artificial e tal, a força produtiva humana, ela está sendo comoditizada cada vez mais, e o que gera valor para o ser humano é ele ser único, é ele ter uma habilidade, uma capacidade única. Isso é a economia criativa que permite. Entendeu? E eu lembrei de um livro aqui agora, que o meu professor de Direitos Autorais falou esses dias, o Chutando a Escada, do Cheng, né? Que são quando a gente tem políticas estruturantes que começam a dar melhores condições e as pessoas comecem a acessar, né? Ou políticas sociais, ou políticas que estruturem para que haja acesso, como, por exemplo, as cotas nas universidades, naquele esquema da pirâmide, né? O cara que está em cima, esse meu professor falou que ele dá com o calcanhar na boca de quem está subindo, para que não suba mais. Né? É uma lógica de escassez das formas de produção tradicionais que não se aplica para a economia criativa, que não tem por que se reaplicar na economia criativa, porque é a economia da abundância, é a economia do renovável, do infinito. Então, a gente não tem, tipo assim, eu mudo de economia, mas eu levo as pulgas. Não, a desconstrução tem que partir aí do discurso. Eu tinha vontade, Ângelo, de fazer uma experiência laranja mecânica com você, porque eu acho que um cara jovem com você, que está dentro, né, desse discurso da economia acadêmico, cara, que vontade de te levar para o campo, porque só assim você vai entender algumas coisas que vai te ajudar a usar o seu trabalho de forma mais útil, assim, sabe, para a sociedade. Você tem que entender algumas lógicas de campo mesmo, sair às vezes do acadêmico, do ideal, porque só quem está aí com a mão na massa, fazendo os enfrentamentos corpo a corpo, como a Cris faz, por exemplo, ela vai poder te dar também algumas dicas aí nessa experiência laranja mecânica para você deixar a sua argumentação ainda mais madura e sua pesquisa ainda mais interessante, viu? Eu também eu gostaria de usar o tempo aqui para me despedir, para dizer, Ângela, a minha colocação foi a questão exatamente do exercício da cidadania, tá? Porque, na verdade, o papel tem estado, mas as pessoas não sabem sobre 3 poderes e, obviamente, na implementação da Lei Aldir Blanc, isso ficou muito claro, né? Ninguém entendeu. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação de São Paulo, e o pessoal dizendo da Secretaria de Cultura, mas o recurso não veio da fonte, não é da Fundo Nacional de Cultura. Eu digo, pelo amor de Deus, foi uma emenda constitucional. Então, na verdade, é mais isso. Se você não souber o papel do Estado, porque, inclusive, os equívocos da Lei Rouanet, inclusive, já vou sugerir para vocês, vale uma conversa sobre a Lei Rouanet. Eu cuidei da relatoria da Benedita, junto com ela, sobre a CPI da Rouanet, e eu queria poder falar mais sobre isso. Acho que a gente pode fazer uma live só de Lei Rouanet. A gente vai entregar um requerimento de informações, e eu posso, daqui uns 45 dias, chega a resposta do governo.
E aí, se vocês quiserem, a gente pode organizar uma conversa, Ângelo, e eu quero chamar o Renato e o Marcos Mentlovitz, da CONOF, para a gente ampliar, porque eu acho assim, o público que nos assiste, as suas colocações, eu também sou muito técnica, e eu aprendi a ser um pouco mais didática, às vezes, para que as pessoas compreendam. E eu acho que seria tão legal a gente ver uma visão tão diferente, porque você vê como os universos são diferentes. E eu acho que é fundamental. Eu entendi, mas eu fiz algumas provocações exatamente para quem nos assiste, para você ver como é prejudicial você não ter conhecimento sobre a estrutura do seu país, porque você fica refém de fake news, né? Então, quer dizer, a Lei Rouanet tem uma série de questões bastante técnicas, inclusive da Fazenda, que faz com que o lucro real centralize na região sudeste, porque é quem tem o lucro real. E no nosso relatório, eu posso até passar para você, eu vou pedir para a equipe e a organização te passar, o nosso relatório da CPI da Rouanet, que ela faz um ajuste entre o Procultura, eu passo o link para vocês, do Procultura para o estudo da Lei Rouanet. E eu gostaria de compartilhar aqui, eu já vou encerrar, que quem segurou a Lei Rouanet, o debate do Procultura na época, foi o Romário, o senador Romário, porque o Sistema Nacional de Cultura, ele entrou para tramitação depois da Marta Suplicy, para a gente regulamentar. E ele disse, não, vamos tramitar tudo junto, porque a gente vai tratar do fundo. E aí acabou que mudou tudo e acabou que a regulamentação do sistema ficou por causa dessa questão, primeiro da CPI, da Rouanet, para ela avançar e a gente tocar o resto. Mas eu acho que vale uma boa discussão, adorei, acho que temos que falar mais. E para encerrar, eu tenho assistido algumas lives que eu não pude ver, e tem duas frases que ficou na minha cabeça do professor do Adair Rocha, que já foi coordenador da Regional Rio de Janeiro, mas é um grande defensor da cultura e constrói essas políticas todas que a gente defende. E ele falou uma coisa muito fantástica, que a primeira frase é minha, a segunda é dele. A igualdade é a evolução. É a forma da gente começar. A igualdade, ela significa condições iguais, né? De você competir igual, de você poder ter o que comer igual. Então, a igualdade é a evolução. E o antirracismo é a vacina. Nós precisamos nos reestruturar como seres humanos. A economia não pode... Quando eu vi economia na minha faculdade, agora que eu estou fazendo da Anhembi Morumbi, eu comecei a chorar, eu tive uma crise, Ângelo, porque eu sou absolutamente humana, a minha área é humanas, mas eu comecei a aprender e eu não tenho mais medo, tanto que eu quero fazer um mestrado especificamente na área da economia da cultura. Mas é isso, assim, então a gente tem que conversar mais e tem que chamar mais isso. E a cultura sempre, cultura é soberania, como diz Benedita da Silva. Muito obrigado para vocês, estou aqui, uma boa noite. Amém. Ainda assim, seguindo essa fala, concordo muito com o que as meninas falaram, e ao mesmo tempo é muito gritante a diferença e isso não é ruim, é algo que, como a Cris falou, a gente precisa, né, furar a nossa bolha para a gente conseguir sair do lugar, porque senão a gente está sempre falando para os mesmos, e a internet está aí ajudando né, desacelerando esse processo da gente conseguir furar a bolha, porque, enfim, a gente está cada vez mais falando para os nossos. Então, eu estou muito honrada de ter participado aqui com vocês. Eu adorei conhecer a Ariane. A Cris eu já conhecia, eu já vim acompanhando o trabalho dela. Quando eu trabalhei aqui no governo em Brasília, eu tive essa oportunidade de estar acompanhando a Benedita, que acabei conhecendo, né? Então, o Ângelo também foi muito importante exatamente para enxergar o que quem está no campo sente e o que quem está do outro lado ali também, porque a gente também não tem, às vezes, essa visão. E escutar isso de alguém da economia é muito importante, né? E, enfim, e finalizando sobre o estudo, eu não sei se a Cris pode enviar também, mas tem o do PROAC, que eu acho que seria interessante, não sei se o Ângelo chegou a dar uma olhada, ele é recente, em que ele demonstra o uso da lei de incentivo à cultura, e ele, enfim, nele que sai esses insights do quanto gera mais do que setor de farmacos, né, automobilístico. Eu acho que é bem interessante, porque ele dá um norte, assim, para a tomada de decisão que a gente está precisando.
Gente, eu estou extremamente honrada e muito feliz com essa conversa de hoje. Eu acho que eu queria ter um semestre inteiro ouvindo vocês falarem. Infelizmente, não é possível. Eu acho que a gente não pode se esquecer que o nosso país tem uma violência estrutural gigantesca, histórica. A gente tem um sistema perverso. E, assim, a gente também não pode esquecer do nosso contexto atual, né? Que antes disso tudo, agora a gente está em situação de pandemia. Então, acho que agora é o momento da gente pesquisar quantos bilionários a gente tem novos durante a pandemia e comparar isso com a nossa curva do desemprego, ver como isso se constitui, né, como um contexto geral. E que o nosso desejado futuro, né, que a gente está sempre olhando e tentando construir, não pode ser o nosso antigo normal. Ele não presta, ele é falho, ele nunca serviu a ninguém e nunca vai servir, né? Agora olhar para o futuro, colocando tudo de outro jeito. E eu estou extremamente grata de conhecer vocês, quero conhecer mais ainda, conversar mais ainda. E é isso, se alguém quiser dar mais algum tchau, todos ouvidos. Muito obrigada, gente. Obrigada, adorei, foi ótimo. Obrigada a todos vocês, aprendi muito. Só para dar um tchau também, gente. Obrigada, adorei, viu? Adorei conhecer você também, Taimar, muito linda. Eu tô te seguindo no Instagram, mulher. Gente, só queria dar uma boa noite mesmo e agradecer a contribuição de todo mundo, foi muito legal. Também. É isso. Prazer, Ângelo. Um beijinho em todo mundo e força para todo mundo, e é isso. Ninguém larga a mão de ninguém.